falar agora, ele chegou. Ele chegou não, ele está ainda em Doha. Fantástico, deu certo. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Lucas Veríssimo é do Santos, fantástico. E aí, empolgado? Baradete, vamos lá. Lucas Veríssimo é do Peixe, mas a gente nem sabe quando que ele joga. Que o negócio tá feio por lá e mais uma situação também, lamentar tudo que tá acontecendo aí, mundo afora, né? A gente fica muito triste, muitas vidas de pessoas inocentes que acabam sendo perdidas aí por conta de ganância de muita gente. Então, lamento muito, fico muito chateado que pessoas e vidas sejam afetadas devido à guerra, devido à ideia de poucas pessoas, né? Então, fica aí a minha tristeza também para tudo que está acontecendo lá. Agora, a situação não está fácil para ele, né? Porque parece que ele poderia ir para o Líbano, mas é uma viagem longa de carro, mas parece que no Líbano também fechou as coisas, e aí não tem ideia, não tem dia, data, hora para que ele saia, né, do Catar. Então tá muito complicada aí a vida do Lucas Veríssimo para que ele desembarque. Acredito que para esse jogo aí, Santos e Mirassol, na outra semana, não dê para ele jogar, né? E aí, já pensou? Teremos aí a estreia do Lucas Veríssimo contra o Corinthians na Vila Belmiro, né? O último time que ele jogou aqui no Brasil. Seria legal, hein? Seria legal. Agora, tô muito feliz, Varadete. Tô muito feliz. O Lucas Veríssimo é um jogador que, para mim, ele dá ali uma qualidade diferente para a zaga do Santos. O Lucas Veríssimo tem muita qualidade. Aí muita gente vai criticar o que aconteceu, ele não quis jogar, enfim, foi pro Corinthians, falou vai Corinthians, isso e aquilo, assim. Eu não acredito mais em amor de jogador nenhum para time nenhum, tá? Acho que todo mundo é profissional. Pagou, o cara vai jogar. O Corinthians foi lá, buscou o cara do Benfica, o cara veio, jogou no Corinthians, enfim, quando achou que deveria ter saído, saiu. Né? O que a gente pode questionar é aquela situação, eu não vou jogar contra o Grêmio se não me vender e tal. Aí já teve a gestão do Pérez, que era horrível, prometia muita coisa e não fazia nada. Então, assim, naquela história ninguém é santo, todo mundo errou, né? Agora, falando de hoje, do de agora, é um cara que chega para organizar a zaga do Santos. Eu acredito que ele vá, sim, dar um toque de qualidade. É um zagueiro que sabe desarmar, um zagueiro que tem muita força física, um zagueiro alto, bom na bola aérea. É um jogador que no 1 contra 1, ele não deixa a desejar. E eu tenho certeza que ele, com 30 anos, por mais que esteja jogando ou estava jogando no Catar, ele é melhor que qualquer zagueiro que o Santos tem. Tem 30 anos, é um zagueiro novo ainda. Eu até fui olhar de curiosidade, né? O Gustavo Gomes do Palmeiras tem 31, 32 anos. Então, acho que o Veríssimo tem muito a entregar para o Santos Futebol Clube. Eu acho que é uma contratação que chega, Varadete, para poder, olha, tá aí, Voivoda, o time é esse. E é um time que não é para perder para Chapecoense, não é para perder para Atlético do Paraná, não é para perder, não é para empatar com o Guarani, não é para ser eliminado pelo Novo Horizontino do jeito que foi. Então é um time com bom. Não estamos no top 5 do Brasil. Não estamos. Mas olha, a gente consegue sim ficar numa primeira página de Campeonato Brasileiro e afastarmos riscos aí de rebaixamento e fazermos minimamente campanhas dignas, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Tá nas mãos do Voivoda. Você me pergunta, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho? Eu acho que não, porque eu acho que ele já extraiu tudo que ele poderia. Mas é um time que, com a chegada de um zagueiro como esse, qualifica muito o elenco do Santos. E tem uma pergunta aqui ainda para você, Santástico. Já passo para você, Rosário. Boa noite, Santástico. Lucas Veríssimo é o seu mercenário favorito? Diego Martins. Ih, mamãe! Meu Deus! Eu já nem me lembro que ele me fez sofrer. Se ele me fez sofrer o dia, eu não lembro, Varadete. Ficou. Ai, é isso aí. E o Lucas Veríssimo, Rosário, chega ao Santos com um contrato, né? Foi comprado aí por 25 milhões. Esse valor vai ser pago parcelado. O segundo maior salário do elenco. Com a vinda do Lucas Veríssimo. Mudamos de patamar, Rosário?
Acredito que muda. Acho que olhando para a defesa do Santos, né? Acho que é um nome que o torcedor do Santos já conhece e eu acompanhei um pouco do termômetro hoje pelas redes sociais. Vi que a galera tá bastante confiante, embora teve todo aquele imbróglio na volta. Não volto pro Santos, aquela coisa toda, fui pro Corinthians, enfim. Mas eu acho que é um zagueiro que chega para mudar o patamar, chega para modificar. Eu acho que os jogos que eu acompanhei dele aqui, vem sendo titular desde outubro do ano passado, então ele já assumiu a titularidade do time dele, do que estava jogando. Então acho que é um jogador que chega assim, de fato, para mudar o patamar. É o que eu falei no começo, é um jogador que chega para potencializar quem está ao teu lado. É um bom zagueiro, físico, forte. Não é um zagueiro que vai construir as jogadas iniciais do Santos, mas é um zagueiro do combate, um zagueiro bom da bola aérea, tem bons números nesse quesito. Eu acho que ele chega assim para arrumar a defesa do Santos. Acho que agora o Vojvoda precisa saber indicar quem será o parceiro do Lucas Veríssimo nessa zaga, né? Acho que talvez nesse início eu acredito que deva ser o Luan Pérez, mas eu não descartaria o Adonis Frias como um parceiro de zaga pro Lucas Veríssimo, mas eu acredito que nesse sprint inicial aí, quem fica com a vaga deve ser o Lucas Veríssimo, deve ser o Luan Pérez, vão se complementar ali. O Luan Pérez vem fazendo bons jogos, que eu tenho acompanhado em loco, um jogador que vem me agradando bastante. Não é um zagueiro que enfeita tanto, um zagueiro que é aquele zagueiro mesmo, enfim, não é aquele zagueiro de construtor, mas é um zagueiro bom. Então, eu acho que os dois vão se complementar nessa zaga do Santos, mas eu não descartaria nesse princípio aí o Adonis Frias. Acho que seria uma boa dupla também, o Veríssimo com o Adonis Frias, mas é um zagueiraço. O Alcindo Cruz está perguntando, dizem que ele veio devido à questão da guerra. Sim, ele veio, foi uma questão de oportunidade para o Santos, até porque o Santos primeiramente fez uma proposta de empréstimo, foi negada, e também o zagueiro foi flertado aí por outros times, grandes times, né? Como o Corinthians, Palmeiras e o Galo, só que ele escolheu, né? Ele escolheu o Santos Futebol Clube. Rosário, vamos aos números aqui do Veríssimo. Ele jogando pelo Acre, né, na temporada 24, na temporada 25-26, separei os números para mostrar para os varandeiros, 14 jogos, 13 como titular. Detalhe desses jogos como titular do Veríssimo, ele como titular já a partir do mês de outubro, então ele assume a titularidade, não perde mais o posicionamento ali na linha defensiva do time do Al-Acra. Nenhum gol, nenhuma assistência, mas me chama a atenção aí os detalhes dos números, né? 89% de acerto no passe, esse número é alto para um zagueiro, tá? No 89% é interessante. E aí, outro dado que me chama a atenção é o acerto na bola longa, 60% de acerto nesse quesito, uma média de 4,72 por jogo, e aí vai muito de encontro com a equipe dele, tá? O Al-Acra é uma equipe que joga muito, busca sempre a bola longa, e o Lucas Veríssimo era um jogador que tinha essa característica de começar essa ação ofensiva justamente pela bola longa. Aí a gente olha um pouco os duelos pelo chão, 65% de duelos ganhos pelo chão, aí uma média aí de 4,5 por jogo, 62 interceptações, e aí os duelos aéreos, né, 66%, uma média de 3,27. Lembrando que para um zagueiro, uma média ali, quando ultrapassa de 60%, é uma média ideal para um zagueiro. Então ele está acima da média ali em duelos aéreos, 60%. Então é uns números que trazem o Lucas Veríssimo, ao meu ver, como um zagueiro para ser titular do Santos, mesmo com poucos jogos, até porque a temporada 25-26 ela acompanha bastante a temporada europeia. Então, pelos números aí, a gente já percebe que ele já chega, ao meu ver, para ser titular. Fantástico, nossa pergunta aqui, Renato Fonseca, creio que vai jogar com Veríssimo e Frias. O Luan é mal nas bolas aéreas. E também nós temos aí o Zé Ivaldo, né? Você acha que o Veríssimo pode trazer aí um ganho para o nosso Zé Ivaldo, que já fez hat-trick hoje aqui esse ano de pênaltis? Sinceridade, Fantástico, eu não quero ver ninguém em cima do muro aqui não, hein? Olha, eu vou te falar, o único jeito do Veríssimo elevar o patamar do futebol do Zé Ivaldo é só se ele jogar com a camisa dele e a do Zé Ivaldo junto, sem o Zé Ivaldo em campo. Se ele colocar as duas camisas, dá para elevar assim o futebol do Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo não tem condições. Agora, olha, o Lucas Veríssimo aí é um jogador que dá uma qualidade igual o Adriano, ele trouxe os números e você. Olha, assim, são números acima da média, né? Sempre números assim, acima de 60%. É um jogador que chega para colocar a camisa de titular, independentemente do jogador que esteja ao lado dele ali.
Inclusive, até uma dúvida que eu tenho, né? Porque ele é um jogador que joga mais do lado direito do campo. Adriano, se ele precisar jogar do lado esquerdo para o Adonis jogar, ele consegue? Porque eu vejo ele jogando com o Luan. Agora, se ele consegue fazer o lado esquerdo do campo também, dá para colocar o Adonis, porque o Adonis vem sendo o melhor zagueiro do Santos, né, Vanadete? Então, para mim, seria a dupla ideal. Adonis e Veríssimo. Se não der para poder jogar os dois, aí Veríssimo e Luan Pérez. Os jogos que eu acompanhei, e hoje eu até parei meu dia, foram 4 jogos que eu acompanhei do Lucas Veríssimo, todos os jogos que eu acompanhei ele estava mais jogando pelo lado direito, né? Então, claro, tinha alguns duelos ali, desculpa, tem alguns duelos pelo lado esquerdo, mas grandes jogos dos que eu acompanhei, ele sempre trabalha mais pela faixa direita, né? Mas se tratando de um zagueiro, eu acho que não vai ter tanto problema assim ele jogar do lado invertido. Mas acho que dos jogos que eu acompanhei, eu acredito que ele deva chegar no Santos para jogar na zaga pelo lado direito ali. Mas eu se fosse Vojvoda, para mim, a minha zaga ideal para o Santos hoje seria nesse princípio, tá? Primeiro eu parto do princípio talvez, acho que o Luan Pérez está melhor hoje, então acho que eu iria com o Luan Pérez e o Veríssimo, e aí acompanharia os 2, 3 jogos à frente, para entender como é que eu encaixaria o Adonis. E aí a gente pode até pensar numa linha com 3, e aí talvez o Adonis e o Luan Pérez brigam por essa vaga aí. E aí, mas seria uma dupla que me agrada, que me agrada, e seria realmente com o Adonis Frias, mas acho que o Luan, nesse princípio, está um pouco mais à frente aí. Mas seria interessante ver uma linha com 3, ou até mesmo o Adonis Frias juntamente com o Luan. Com o Lucas, perdão. É isso aí, meus amigos varandeiros, e vamos falar aqui da Blaze, 18 mais, jogue com responsabilidade, jogue Blaze, as melhores cotações e odds do mercado você encontra na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil, basta escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VarandaFC, e olha, amanhã temos a primeira partida da final do Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Palmeiras, lá na Arena Barueri. Então você já pode fazer o seu cadastro. Na Blaze Varandeiro não tem qual é, você crava. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, e vem pra Blaze você também, meu amigo varandeiro. Inclusive tem aí o link, né, fixado no chat, e o Afonso Vincoleto colocou aqui: o Zé Ivaldo ia fazer o Lucas Veríssimo perder a qualidade. Isso sim. Ih, mamãe! Corremos esse risco, Santástico? 100%. O Zé Ivaldo não consegue... Olha, o Zé Ivaldo, desculpa, né? É um jogador que foi colocado ali, o Santos teve que comprar, porque realmente, no período ali, o Adonis e o Alexis Duarte, jogadores que não agregaram nada, o Santos teve que colocar o Zé Ivaldo para poder jogar. Mas ele é peladeiro, né? O Zé Ivaldo não é jogador para jogar em time grande. As falhas dele são falhas, assim, bizarras e bizonhas, né? Um jogador que joga numa equipe grande, no time, digamos, profissional, não pode ter as falhas do zagueiro igual o Zé Ivaldo ele cometeu. Então, o Zé Ivaldo, olha, eu vou te falar uma coisa. Na grama que ele pisa, se torna terrão, hein? Ai, alô, Humberto, diretamente de Capitólio, muita gente chegando. O José aqui, Rosário, colocou: Adriano, você tá louco, o Frias é muito lento. Eu não acho. Discordo do nosso querido varandeiro aí, o José Araújo. Obrigado pela mensagem, José. Eu não acho que não. Eu acho que é um zagueiro que tem boas características que eu curto ver. Um zagueiro que pisa muito no campo de ataque. A gente vê muito do Adonis Frias pisando lá na frente. Persegue bastante o seu oponente. Eu vejo ele muito buscando o centroavante ali, quando sai aquele centroavante que sai da referência, ele faz essa função. Eu não vejo o Adonis Frias tão lento assim. Eu acho que nesse princípio vai ser o Luan Pérez, mas me agrada a dupla Adonis e Lucas sim. E Adriano, vamos aqui aos vídeos, né? Você separou aqui alguns vídeos para até mesmo complementar essa análise. Diga. Antes dos vídeos, se você puder colocar o radar de desempenho, que é o que eu faço no meu canal lá, o radar de desempenho, eu trabalho bastante com esse radar aí que está no meu canal. Eu utilizo os números do jogador aliado ao mapa de movimentação, e aí com o auxílio da inteligência artificial eu chego a uma média final de 6.3, que é a média do Lucas Veríssimo, e eu avalio
quesitos do jogador, como por exemplo ali, aí a gente pontua em notas, né? Passes, nota 7, duelos pelo chão, nota 6, aéreo 6.5, cobertura 5.5 e a concentração 6.5, chegando à média final de 6.3. Aí na escala de avaliação lá que a gente faz no Faladeiro Esporte Clube, a gente coloca o Lucas Veríssimo como um bom reforço para o Santos para a sequência da temporada. Então é um dado que eu sempre uso, o radar de desempenho. Eu costumo usar bastante esse mapa aí para entender um pouco como que chega o jogador na temporada, Varinete. Então ele já vai chegar pronto, né? Nota 6, passou de ano, hein, Santástico? Passou de ano e a gente precisa de jogador que não fique em recuperação, que já vá direto para o próximo ano. Então seja bem-vindo, Lucas Veríssimo, vem ser feliz no Peixão. E se você me magoou um dia, nem lembro mais. Venha logo. Nunca critiquei, Lucas Veríssimo, nunca critiquei. E Adriano, vamos aqui, né, aos vídeos aqui da performance do Lucas Veríssimo. Vamos ao primeiro. Vamos colocar primeiro, Varandetti, acho que você soltou o primeiro da fase vamos, se você puder voltar, a gente puder colocar o da fase de construção, ele começando, principalmente a bola longa ali. Esses são os duelos aéreos, se você puder colocar o com a bola longa, a gente tem uma ideia de como que ele pode jogar no Santos aí, como que ele pode encaixar nesse esquema do Vojvoda. Aí, esse ponto aí, ele vai... Segura a imagem, pode soltar um pouquinho, Varandetti, que ele vai... Pode soltar um pouco o play aí, que ele vai andar. Isso, segura aí. A gente percebe, essa é a construção do time dele, né? Ele costuma jogar com essa formação, o lateral ele baixa e faz essa construção com 3, muito, muito parecido até com o que próprio faz o Vojvoda. Então, a gente percebe o Veríssimo, ele vai caminhar e com espaço, ele vai ter espaço, pode soltar o play, Varandetti, ele vai ter espaço e vai começar essa construção, sempre buscando a bola longa, e a gente mostrou um pouco o acerto que ele tem nesse quesito, né? É um jogador que busca muito essa ou virada de jogo, ou até mesmo em construção. Dessa vez, Santástico, ele trabalhando um pouco mais por dentro, já como um terceiro homem de meio ali, como um líbero, mais uma vez com espaço, trabalhando e sempre buscando essa virada de jogo, ou até mesmo desafogar lá atrás com bola longa. Então o Vojvoda pode apostar muito nesse sentido, mais uma vez por dentro, né, recebendo por dentro da zaga ali, nessa saída com 3, ele vai trabalhar bastante a bola longa dele, que é um recurso que ele usa muito, e já usava bastante no Corinthians, eu via muito ele usar isso na época que ele chegou ao Brasil com o Corinthians, então ele pode utilizar e o Vojvoda pode trabalhar bastante nessa fase de construção do Santos aí, pensando em pegar um adversário como o Vasco, por exemplo, que sobe bastante o seu bloco e deixa a linha espaçada. Então, jogadores que têm essa qualidade nessa bola longa podem fazer a diferença. Claro que é interessante sair pelo chão, mas se está todo mundo encaixado na marcação, você tem um zagueiro que saiba fazer essa construção na bola longa, você ganha um pouco, você ganha terreno, ganha espaço para jogadores rápidos atacarem as costas por ali. E o próximo vídeo, Adriano, são as bolas aéreas ou os duelos Pode do ser, chão? Pode ser os duelos pelo chão, para a gente entender um pouco dessa velocidade que ele tem de acompanhar os zagueiros. Nesse lance, por exemplo, a gente percebe o ponta da equipe adversária já em velocidade. Olha como ele tem a velocidade de percepção de acompanhar e já antecipar a jogada. De novo, ele vai um pouco mais por dentro da zaga, já se antecipa e já desarma e já consegue trabalhar esse jogo mais por baixo. Ele saindo da referência como zagueiro e aí ele caçando o atacante para desarmar lá em cima. Então é um zagueiro que pode também trabalhar esse jogo de... Acho que travou aí, Varandetti. Travou. Ele consegue trabalhar, seja ela em velocidade para desarmar pelo chão, ou até mesmo ele... Nesse lance é interessante, 2 contra 1. Ele 2 contra 1, ele consegue se recuperar e consegue ter espaço para poder sair. Mais uma vez, ele vai sempre observa o seu oponente, sempre fica muito próximo da marcação. Por isso que ele é muito bom pelo chão, porque ele se antecipa das jogadas. Ele sempre consegue antecipar, já voltou. Ele consegue sempre antecipar o seu oponente, o seu atacante, para conseguir desarmar muito bem pelo chão. E são desarmes limpos, né? Tem números interessantes até como faltas. Faz pouquíssimas faltas o Lucas Veríssimo. Então é um zagueiro que vai ajudar bastante o Santos quando a gente olha os duelos pelo chão. Se você já quiser soltar os duelos pelo alto, para a gente ver a quantidade de acerto que ele teve na temporada, a gente entende como é que ele sai, né? Então a gente percebe que ele sai da referência como zagueiro e se antecipa para poder fazer os seus desarmes, para poder os duelos pelo chão principalmente, seja elas jogadas pelo lado como essa, o atacante vai cruzar e ali ele consegue se antecipar
e ele consegue fazer esse desarme ali pelo alto, consegue vencer esse duelo pelo alto. Então, é um zagueiro que tem, ao meu ver, muita qualidade técnica, seja para construir pelo chão e também, quando a gente olha também para os duelos aéreos, a gente percebe que é um zagueiro que tem qualidade técnica para fazer esse tipo de jogada, Varandete. Muito bem, Adriano, aí pela sua análise, top. O Adriano é especialista, né? E eu pedi para ele fazer essa análise justamente porque já tem 5 anos que o Lucas Veríssimo saiu do Santos Futebol Clube, já passou aí por outros times, agora está lá na Arábia, né? Fantástico, no Catar. Fantástico, você acha que com a vinda do Lucas Veríssimo, né? Fechou, passou a régua, você acha que o Santos precisa de mais reforços? Tá no mudo, Fantástico. De novo. Eu acredito que nesse primeiro momento, acho que não. Acho que nesse momento aí o Santos deve encerrar suas negociações nessa primeira janela aí, e caso venha se reforçar, só na janela do meio do ano, né? Talvez mais um zagueiro seria interessante para jogar do lado esquerdo do campo, sim. Talvez um lateral esquerdo, ok. Mas eu acho que na carência que se tem de jogadores hoje, acho que o Santos consegue tocar a temporada, ou até o meio da temporada, com esses atletas, né? O Veríssimo, ele vai qualificar muito. Eu gostaria muito de ver o Vojvoda modificando um pouco essa equipe, o Santos jogando ali com o Ilharão de primeiro volante, Gabriel Menino do lado, Bom Tempo do outro, o Neymar como meia de articulação e 2 atacantes, né? Rony e Gabigol, Moisés e Gabigol, Barreal e Gabigol, né? E aí você tem uma zaga ali com o Luan Pérez, Lucas Veríssimo, Lira e o Igor Vinícius. É uma equipe, digamos que competitiva. Você consegue, sim, se tornar um time, digamos que competitivo. Você tem ali volantes com qualidade para armar o jogo, tanto o Menino quanto o Bom Tempo, um primeiro volante que consegue quebrar essa linha, tem qualidade no passe, tem qualidade no desarme, que é o Ilharão, e o Neymar um pouco mais à vontade na frente ali, para poder ficar perto do Rony e do Gabriel. Acho que para mim seria essa equipe do Santos, e eu vejo que dá para a gente meio que tocar assim a temporada. E aí no banco você tem Roleiser, você tem... nesse primeiro momento eu coloco o Menino e o Bom Tempo, porque eu não vi o Oliva jogar ainda, né? Aí nesse primeiro momento você teria um Oliva no banco, você tem ali no ataque, você tem jogadores como o Moisés, como o Barreal. Dá para você ser uma equipe, digamos, competitiva assim.